Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui. E hoje, como vocês já viram no título desse vídeo e na capa desse vídeo, eu vim mostrar nossas comprinhas de Black Friday. Esse vídeo eu comecei a gravar há uns dias atrás, porém deu maior rolo, não consegui terminar de gravar no centro da cidade porque tava muito cheio, tinha muita gente na rua. Tava assim, só passei estresse na rua. Tava praticamente impossível, eu até postei uns stories quando eu fui pro centro, porém tava sem condições de continuar gravando um vídeo completo lá, principalmente dentro das lojas. E aí começou a chover, o povo começou a entrar dentro das lojas, virou uma bagunça. Então assim, pra eu não me estressar, eu decidi gravar esse vídeo de casa depois das minhas compras estarem feitas, pra facilitar um pouco mais e eu conseguir mostrar pra vocês e falar também o preço que eu paguei em cada produto que eu comprei na Black Friday. Eu confesso pra vocês que eu não achei a Black Friday assim, nossa, muito boa aqui na Holanda. Eu acho que talvez o Boxing Day, que é no dia 26 de dezembro, possa estar melhor as promoções do que tava agora na Black Friday. Mas é uma coisa assim, muito relativa, eu não sei. Quando a gente morava na Nova Zelândia, o Boxing Day era melhor do que a Black Friday, as promoções eram muito melhores. A única coisa que eu achei que tava com uma promoção muito boa agora na Black Friday foram as televisões. A gente foi no Media Market em um dia e tava assim, todo mundo praticamente levando uma televisão pra casa. Então tinha muita opção e tinha um muito desconto. Então tinha algumas coisas que tinham bastante desconto até, outras não tinham tanto. Então assim, tava mais ou menos, tá? Não tava 100% bom. Roupa também, algumas coisas estavam com bastante desconto. Outras lojas não tinham praticamente nada de desconto, era tipo 10, 15% de desconto só. Então, assim, muita coisa não valeu a pena. Mas eu comprei algumas coisas que eu tava realmente precisando. E aí, uma coisa que foi com valor um pouquinho mais alto, que não era um item essencial, assim, que a gente realmente necessitava, mas, né, pra nossa diversão é uma necessidade também. Mas eu vou começar mostrando pra vocês as minhas comprinhas de roupas, que foi a primeira loja que eu comprei, foi na Primark. A Primark por si só já tem muita promoção, já tem um valor bem acessível. Então eu fui lá conferir e ver o que tinha a mais, né, de extra de promoção. Que eu já fiz inclusive um tour, tem aqui no canal um tour completo na Primark, tem muita promoção por lá, muitos produtos com valor bem em conta mesmo. Então é uma loja que eu gosto bastante de comprar, porque daí tu consegue comprar coisas do dia a dia que tu não realmente não importa a marca. Tu consegue comprar bastante coisa com bastante variedade, com preço muito acessível. Então a primeira coisa que eu comprei na Primark foi essa calça aqui, que na verdade essa calça aqui, ela faz parte do meu uniforme. Se vocês viram os vídeos anteriores, eu fui tentar trocar uma calça que eu tinha comprado para os meus uniformes, não achei outra opção e acabei pedindo reembolso do valor. Então, com esse reembolso, eu comprei essa calça aqui, que ela é uma calça com um cos um pouco mais alto. Ela é mais pra uma calça reta do que pra uma calça skinny, mas ela é jeans, né, e verde, obviamente, que o meu uniforme é todo verde. E essa calça aqui, ela não tava na promoção, mas ela foi 18 euros, inclusive tá aqui com a etiqueta ainda. Ela foi 18 euros, e então, tipo, é um preço bem ok pra uma calça. Ela é jeans mesmo, ela não tem muito elastano. Então, é aquela calça que veste super bem e fica bem enxuta assim no corpo, sabe? Fica bem bonita. Mas além dessa calça aqui é uniforme, né? Então é outra história. Eu comprei umas coisinhas pra mim e eu comprei duas calças bem skinny mesmo, do jeito que eu gosto, com um cos bem alto também. E aí, essa daqui, eu comprei essa daqui azul e comprei o mesmo modelo, só que em preto. Então, ó, cos bem alto e ela bem justinha. Essas duas calças, elas têm bastante elastano. Então, ela fica bem justa no corpo mesmo. E eu gosto bastante dessas calças pra ser bem coringa, assim, sabe, no dia a dia. E aí, essas daqui, sim, elas estavam em promoção. E o preço original delas é 10 euros. Então, assim, o preço original, ele já é barato, só que ele tava por 7 euros cada uma. Então, como eu não sou boba nem nada, eu já peguei logo duas, porque eu tô um pouco acima do peso, né? E eu tenho as coxas, assim, grudadas. O que é um grande problema, acho que é um grande problema de muitas pessoas, não só meu. E eu acabo estragando calça muito rápido. Então, calça pra mim é algo que, no momento, eu tô comprando, assim, essas bem baratinhas mesmo, porque como elas acabam estragando, eu não vou estar comprando uma calça de 30, 40 euros
que ela vai me durar tanto quanto essa daqui. Porque não vai ser o elastano ou o tecido que vai estragar ou que ela vai desbotar. Ela vai estragar mais rápido na parte ali da coxa, que vai ficar roçando e vai rasgar, do que propriamente estragar o restante da calça. Então, meus queridos, como eu tava realmente precisando de calça, comprei duas de 7 euros cada um, que foi um bom valor. E além disso, na Primark ainda, a Primark me faz passar cada coisa, gente. Porque assim, a Primark, eu já falei, né, os preços dela são muito bons. E aí, eu cometi o erro de sair pra andar pela loja, pra ver o que mais que tinha de promoção. Eu já tinha pegado as calças, eu não precisava de mais nada. Eu, assim, tô ok de roupa, não precisava comprar, e de calçado também. A única coisa que eu precisava comprar era um tênis, mas aí não era na Primark. Eu cometi o erro de andar pela Primark. E aí eu achei essa rasteirinha aqui. Essa rasteirinha aqui, o preço original dela é 9 euros e eu paguei 2 euros por ela. Como que tu não compra uma coisa que tá custando 2 euros? Me explica. Gente, 2 euros. Ela é como se fosse assim, ó, um corinho. E aí na parte de dentro também e nessa parte de cima. Ela é praticamente uma imitação de uma Hermès, né? A Hermès tem um modelo bem parecido com esse. Assim, a maioria das coisas, dos calçados principalmente, da Primark, quando tu olha pra eles, tu já lembra de um calçado de alguma outra marca. Isso é bem engraçado, tu pode até olhar no site da Primark se tu quiser, que tu vai acabar concordando comigo. Tudo que tem na Primark, pra mim, ele me lembra algo que alguma marca, alguma grife já lançou. Então esse aqui, pra mim, ele é muito a cara do chinelo da Hermès. Só que, obviamente, é da Primark e custou 2 euros, ao invés de algumas centenas de euros. Mas enfim, né, gente? 2 euros não tinha como perder. Vou usar isso agora? Com certeza não. É inverno, tá chovendo pra caramba, mas talvez se eu for pro Brasil agora nos próximos meses, né, pro verão do Brasil, ou se não, eu uso vocês em julho do ano que vem aqui na Europa. Essas foram as minhas comprinhas da Primark e agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha de uma outra loja que eu fui. E essa outra loja foi a JD. Já falei pra vocês que eu amo as promoções da JD, né? Porque eles têm uns preços de tênis, de calçados no geral, geralmente muito bons. Mas assim, vale muito a pena ir na loja. Nem sempre as promoções deles de site, eles valem tanto a pena quanto na loja. Porque eu já mostrei em outro vídeo também, eu fiz tour pela JD. E lá na JD eles têm como se fossem umas prateleirinhas no meio da loja, com tênis que são o último par. Então, se tu tiver sorte, tu vai chegar como eu, nesse caso aqui, desse calçado que eu comprei, desse tênis que eu comprei. Era o último número da loja, era o meu número e era exatamente o que eu tava precisando. E o que eu comprei foi um Adidas. Eu já comentei em outros vídeos também que tênis é algo que eu prezo por comprar de marca, porque os meus calçados duram muito. E o meu Adidas, o meu Superstar, o meu xodozinho, ele foi pro saco. Não tem mais condições de usar, ele tá muito destruído. Mas assim, ele já tem uns 6 anos que eu uso ele. E olha que eu usei, que vocês não têm ideia. Se vocês olharem minhas fotos antigas, as minhas fotos do Instagram, provavelmente 90% das fotos eu tô com aquele tênis, porque ele é meu xodó. E infelizmente agora eu não tenho, tive que aposentar ele. E aí eu comprei esse daqui. Mais um tênis branco. Sim, eu amo tênis branco. E aí eu encontrei esse daqui, esse Stan Smith, branquinho com dourado. Ele tem um detalhezinho na parte de trás, aqui, em dourado. E essa corzinha, que é tipo um cinza, assim, um pouquinho mais escuro. Os detalhezinhos em dourado. E todo branquinho, maravilhoso. Tava na promoção, último par, como eu falei. Se tu acha o último par, e tu tem sorte de achar o último par no teu número, ele geralmente tá mais barato. E esse daqui eu paguei 50 euros. Tá dos mais baratos? Não tá dos mais baratos, porque eu já comprei tênis por 30 euros na JD. Porém, por ser um Adidas e por ser um Stan Smith, e ele não é um tênis assim que tá saindo de linha nem nada do tipo, 50 euros foi muito bem pago. E eu tô super apaixonada nele, então eu achei ele muito bonito. Todos os detalhezinhos
em dourado, né, do jeitinho que eu gosto, branquinho, né, só um detalhezinho atrás. Então, assim, pra mim, perfeito. E mais uma vez, como eu falei, tem que dar sorte de achar o teu número nessas prateleiras, que com certeza vai ter um desconto muito, muito, muito maior. E agora vamos para o último item e o mais caro de todos. Sim, meus queridos, nós compramos uma coisa que a gente tava querendo bastante desde que a gente voltou pra Holanda, que é o nosso novo PlayStation 5. A gente já tinha um PlayStation 5 quando a gente morava aqui na Holanda. A gente comprou o nosso há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, quando a gente morava aqui na Holanda. E a gente levou pro Brasil, a gente usou muito. Só que antes de voltar pra cá, a gente vendeu o nosso Play no Brasil, porque ele era muito pesado e aí não compensava a gente trazer, porque ocupava muito espaço na mala. E aí a gente acabou vendendo o nosso Play antes de vir, com o intuito de comprar um Play novo assim que a gente chegasse aqui. Porém, como você sabe, a gente passou 3 meses aí em casas temporárias, e aí agora que a gente conseguiu se estabilizar aqui, se organizar e realmente ter um lugar pra poder comprar e colocar o Play no lugar. E aí agora sim foi o momento ideal pra gente comprar, porque a gente tem tudo organizado já aqui na casa, né, tá tudo prontinho. E aí, oficialmente, a gente pode ter um espacinho pro nosso Play. A gente ainda quer comprar pra ele, pra colocar nele, um monitor e também uma mesa pra gente colocar ali na sala, né, que é da mesma forma que a gente tinha antes. A gente tinha uma mesa com um computador, né, a gente tinha um Mac Mini na época, e aí com o monitor e com o Play, tudo ligado ali, um cantinho pra gente poder trabalhar, pra gente jogar, pra gente se divertir, enfim, ficava tudo no cantinho da sala, tudo junto, essa parte aí de games e de trabalho. E aí agora a gente quer fazer mais ou menos a mesma coisa, então a gente provavelmente nas próximas semanas, nos próximos dias ou nas próximas semanas, a gente vai comprar uma mesa e também um monitor pra completar o nosso setup, porque no momento o Play tá ligado na TV, então acaba, tipo, ficando meio ruim, porque primeiro que TV não é um lugar próprio pra te jogar videogame, né, o certo seria um monitor, e segundo porque daí a gente pode usar a TV pra assistir alguma coisa, né, e aí, por exemplo, sei lá, o Cauê tá jogando, eu quero assistir um filme, alguma coisa, eu tenho que estar assistindo no iPad porque a TV tá sendo usada. Então, a gente vai acabar comprando um monitor, né, pra completar tudo isso. Mas a melhor parte é que a gente conseguiu o nosso Play. E a gente comprou essa versão aqui, que ela é uma versão que ela não tem entrada para jogos físicos, ela não tem entrada para CD. Por que que a gente pegou isso? Porque o nosso antigo, ele tinha essa entrada para CD, a gente tinha jogos físicos. Porém, a gente passou 2 anos e meio, mais ou menos, com o nosso videogame, e a gente nunca usou os jogos físicos. Então, pra gente, no momento, não fez sentido. E caso futuramente a gente queira, a gente pode comprar o adaptador da PlayStation mesmo e plugar nesse console e tá tudo certo, dá pra fazer a mesma coisa, dá pra ter essa entrada também de jogos físicos, mas no momento esse aqui vai nos atender muito bem, porque a gente realmente joga 99,9% online. E aí, pra quem quer saber, né, de valores, esse console aqui, hoje o valor dele é de 450 euros, né, normal, sem promoção, porém a gente conseguiu ele por 369 na Black Friday. Ele vem o console e mais um controle. Então foi uma oferta bem boa mesmo, tipo, tava numa promoção bem boa, porque eu ainda não vi nenhuma promoção que batesse esse preço de 369. Bom, e essas foram as nossas compras de Black Friday, a gente acabou não comprando muita coisa. Como eu falei, algumas lojas valiam a pena, outras nem tanto, então a gente prezou por comprar o que a gente tava precisando, no caso, né, o que eu tava precisando. E o videogame, né, que a gente já queria ter comprado logo que a gente chegou aqui, a gente acabou postergando isso um pouco mais, porque a gente tava se mudando para 1000 casas. E agora sim, finalmente chegou o momento que a gente pôde comprar e que a gente tem a nossa casinha, o nosso cantinho e pode aproveitar bastante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito ter conseguido gravar na rua, ter gravado as lojas para vocês verem as promoções. Mas infelizmente, vocês sabem, eu já tentei gravar várias vezes os vídeos no centro de Amsterdã e num dia normal, no meio da semana, já é super lotado. Vocês não imaginam o jeito que tava agora na Black Friday. Mas de qualquer forma, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se tu ainda não é inscrito no canal, não esquece de te inscrever, de deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo.
Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!